Salve família, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se você tem uma família, se você tem desejo de ter uma família, se você veio de uma família, meu Deus do céu, de uma família você veio. Esse vídeo é pra você. Bora lá, primeiro eu vou te pedir encarecidamente de coração. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. No final eu vou pedir de novo, você já vai ter recebido o conteúdo, espero que tenha gerado alguma reflexão no seu coração. Eu vou pedir de novo, mas já manda para alguém esse vídeo, compartilha essa mensagem para que mais famílias sejam impactadas aí por esse nosso bate-papo. Fechou? Bom, vamos lá. Por que falar de família? Na verdade, eu tenho ficado escondido, eu tenho ficado em silêncio por muito tempo, resolvendo, inclusive, algumas coisas aqui dentro, aprendendo com essa dinâmica do que é viver e lidar com a complexidade do que é ser humano. Ainda mais nos tempos modernos, nessa complexidade de redes sociais, de globalização, de internet, de comparação, de medos, de ansiedade aflorada. Mas eu tenho sentido de Deus uma inclinação para uma nova estação. E essa nova estação está conectada a um tema que eu sempre amei, eu sempre chorei, eu sempre acreditei que é a única forma e a forma de Deus estabelecer algo na Terra. E esse tema é família. Então vocês vão me ver falando bastante aqui sobre família, falando bastante sobre essa, de novo, complexidade das relações humanas inseridas num contexto familiar, num casamento, na paternidade, enfim, em toda essa dinâmica. E eu queria começar dizendo nesse vídeo qual é a importância da família. Cara, por que existe família? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que em qualquer cultura existem 3 fundamentos que são estabelecidos. Qualquer cultura, tanto do Ocidente, do Oriente, você vai ver representado esses 3 fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento do cultuar uma divindade, do cultuar o transcendente, aquilo que eu não posso compreender. Acho que balançou um pouquinho a câmera aqui, peraí, deixa eu arrumar. Deixa eu ver se tá certinho, peraí. É isso aí. Estamos gravando e vamos direto aqui. A primeira coisa é o culto é essa divindade, a transcendência. A segunda coisa é respeito aos mortos, ou esse ritual que cada cultura estabelece acerca desse respeito à morte. Então, aqui no Ocidente, a gente tem mais essa cultura de velório, a gente tem essa cultura de enfeitar o caixão, a gente tem uma cultura de ter esse momento com o corpo, depois ter o sepultamento, enfim. No Oriente são culturas extremamente diferentes. Então, cada cultura tem a sua, mas o fundamento está estabelecido. Então, o primeiro fundamento é o fundamento do culto à divindade, o culto ao transcendente, a busca pelo transcendente. O segundo é o ritual e o respeito aos mortos. E o terceiro é o casamento. Esse é o ritual, esse é o fundamento que é estabelecido em qualquer cultura. Dentro do tempo antigo, desde a formação bíblica, do início da criação até a Idade Média, em todas as estações, momentos da história, o casamento, respeito aos mortos e o culto, a transcendência existem. Então já se pode ver a importância desse fundamento chamado família, representado aqui através do casamento. E a família, eu estou com reforma aqui, gente, meu Deus do céu, já faz alguns meses, estou inclusive orando para que essas reformas acabem, mas faz parte, eu não vou deixar de gravar. Se vocês ouvirem um barulhinho no fundo aí, é furadeira, gente, mas vamos para cima, vamos continuar esse vídeo. Quando a gente pensa em casamento, em família, a gente tem o conceito bíblico, né? E sem dúvida nenhuma, a família é a forma de Deus estabelecer uma cultura. Tudo que a gente vê acontecendo ao longo da história acontece por meio de uma construção social que advém de uma família.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a importância da família. Se eu quero olhar futuro de sociedade, eu tenho que olhar presente das famílias. Conceitos, formas de se viver, pensamentos, símbolos do que é ser família são altamente impactantes na construção social de futuro. Então, sociedade advém de uma família. O que eu penso sobre família define o que será futuro de sociedade. Afinal de contas, toda família é uma micro-sociedade, que quando se expande em outras famílias, em micro-sociedades, se torna sociedade. Então, a importância da família, eu diria que é o básico, o essencial para a construção de uma cultura. E, obviamente, que Deus tinha e tem e vai estabelecer um plano acerca das famílias. Mas é claro que a inclinação do homem ao egoísmo, à independência, à capacidade de tentar ser como Deus, faz com que as famílias também implementem qualquer outro tipo de cultura. E a gente pode observar que qualquer cultura que quer ser exposta, qualquer cultura que quer ser estabelecida, a forma de você estabelecer é por meio de famílias. Se eu consigo alterar, se eu consigo alterar um fundamento, um pensamento sobre o que é ser família, eu consigo alterar a cultura de uma sociedade. Por isso que vivemos tempos, e eu não sou tão pragmático de dizer que é o tempo atual, que é só agora que existe. Não, se a gente olhar a história bíblica, sempre existiu uma inclinação de subverter pensamentos sobre o que é ser família, sobre valores do que é ser família, a fim de que a sociedade ela tivesse impactos dessa mudança de pensamento, né? Então, sempre existiu. Claro que hoje temos mais ferramentas, a diversidade de informação, a dificuldade de estabelecer algo, né? Porque tem muitas vozes. Óbvio que a gente tem uma inclinação e uma sequência de esfriamento do amor a Deus e a sua ética. Mas isso sempre existiu, né? E fica evidente que sem família, sem humanidade. Se não existe família, não existe humanidade. Se a gente pegar no conceito mais básico e biológico, que é a formação do ser, vem através de uma família, na relação. Então, a proliferação do ser humano está condicionado à família. Família é a imagem do futuro. Ela é, como eu diria, o termômetro da humanidade. Se eu quero entender o que me espera como sociedade, eu olho para as famílias do presente. A forma como as famílias se comportam define a imagem do futuro. E aí fica essa pergunta, o que nos espera? Tanto essa pergunta para mim quanto para você. E porque se a gente analisar a sua linhagem, a sua família, ela reproduz a sua imagem e semelhança. Quando a gente pega a criação bíblica, né, Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E é bem legal porque Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então nós somos criados à imagem de Cristo, à imagem de Jesus. E essa imagem ela foi distorcida por meio da nossa concupiscência, por meio do nosso desejo, da nossa inclinação ao ego, da nossa inclinação a desejar aquilo que não me é bom, aquilo que me é prazer momentâneo, mas não me é prazer eterno. E essa concupiscência, ela distorceu aquilo que era belo, da imagem e semelhança que fomos criados em Cristo. E a partir dali começa uma multiplicação de uma imagem distorcida sobre o que é ser humano e sobre o que é ser família. Então a sua linhagem reproduz imagem e semelhança. É interessante porque assim, tanto na forma biológica como na forma almática das crenças, né? Quando o bebê nasce, uma das primeiras coisas que a gente faz é: nossa, mas é a orelha da mãe, é o nariz do pai, é o olho da avó. Essa é a imagem
que é reproduzida na história da sua genealogia, na sua linhagem, né? E tanto isso para valores éticos, para forma de pensar, para crenças, né? Comportamento. Existem coisas, às vezes, que alguém da sua família faz que lembra o seu avô, que lembra o seu pai. É muito interessante isso, né? Então, família é a imagem do futuro, porque ela reproduz a imagem e semelhança para frente, né? E, obviamente, que o nosso desejo é que a gente recupere, resgate pela única forma existente, que é por meio de Cristo, essa imagem e semelhança do plano original, né? E eu disse aqui no tema do vídeo que família é o começo, meio e eternidade. E, de fato, família é o começo. Todas as coisas que foram criadas por meio de uma família, por meio de uma relação, que a gente conhece como a relação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A Trindade em família cria, façamos o homem, imagem e semelhança. Esse lugar de amor que tem alvo, esse lugar que o amor ele não tem como destino, como alvo a mim mesmo, mas ele passa pelo outro, ele passa pelo serviço ao outro, e conforme eu amo o outro, eu me sinto amado. É muito louco isso, né? Essa experiência da dinâmica do que é amar. Amar sem sujeito não é amor. Amar sem alvo não é amor. Amor precisa ter alvo. É esse amor que cria, é esse amor que rompe a inércia, que toma atitudes, né? Então, família é o começo de tudo, né? Família é o meio. E eu arrisco a dizer que hoje vivemos nesse lugar, na família como meio. A família como início criada por Deus, a família como meio já nesse mundo caído, nessa inclinação e nessa multiplicação de uma linhagem distorcida do que é ser família. E hoje a família é o meio. Meio do quê? De construção cultural, né? A família ela é a parte mais importante da nossa biografia. Não existe pessoa alguma que faça ou que conquiste ou que se torne milionário, bilionário, que no final da vida não vai compreender ou não vai desejar abraçar a família ou deixar um legado para a família. Ou aqueles que não o fazem dessa forma se arrependem no fim da vida. As coisas que estão mais próximas do que a gente chama de felicidade, elas estão relacionadas à família, à sua família. Essa experiência, né? Então essa construção de experiência de vida no nosso tempo, né? No Cronos, nessa nossa vida limitada, nós enxergamos tudo de forma muito limitada, né? Nós temos limitações em relação a esse meio da história, né? E tem algo que eu acho muito interessante, que nesse meio tem uma coisa que eu acho legal, que quem já brincou? Você já brincou de telefone sem fio? Né? E telefone sem fio é legal porque sempre o que a primeira pessoa diz, ela começa a ser distorcida no meio do caminho, e a mensagem que chega no final, ela é muito diferente da mensagem inicial. É um pouco esse telefone sem fio do que é a vida humana. E pensa comigo, se Cristo é a imagem do Deus invisível, nós somos criados à imagem de Deus, nós somos criados então à imagem de Cristo. E qual que é a única forma, agora presta atenção nisso aqui, qual que é a única forma de eu recuperar a mensagem inicial? É eu falar com a pessoa da mensagem inicial do telefone sem fio. Qual que é a única forma de eu me tornar a imagem original do que é ser humano e do que é ser família? É eu conviver com o original. É eu conviver com a origem. Então, a melhor forma de se tornar parecido com o seu avô, por exemplo, é você conviver com o seu avô. A melhor forma de você se tornar parecido com o seu pai é você conviver com o seu pai. E é isso que acontece muitas vezes. Todas as nossas inclinações para o mal ou para o bem são definidas pela nossa construção, principalmente na infância
e na adolescência. Isso a neurociência hoje já estabelece que até os 14 anos é onde as principais sinapses de construção de caráter são formadas. Aquilo que você vê o pai fazendo é o que você faz. Aquilo que você vê sua mãe fazendo é o que você faz. Então, a melhor forma de você se tornar parecido com o seu pai é conviver com ele. A melhor forma de se tornar parecido com o seu avô é convivendo com ele. Então, a melhor forma de se tornar parecido com a origem, com a perfeição, com a plenitude nessa família meio que vivemos, é a convivência com ele. É muito bom isso. E a família também, né? Então a gente falou que a família é o começo, falamos que a família é o meio e a família é a eternidade. A nossa esperança e o nosso alívio das mazelas da vida, dos medos da vida, estão relacionados a esse desejo, a essa esperança de acreditar, de ser convicto, de ter fé dessa família reorganizada, dessa família em um corpo glorificado que já não tem mais essa inclinação da nossa carne, ou se a gente for trazer aqui as ideias de Freud, da psicanálise, o nosso id, o nosso desejo primário de sobrevivência, o nosso desejo egoísta, o nosso desejo lascivo e momentâneo. Esse corpo glorificado já não o terá mais. E essa família, a eternidade, ela é a família de um relacionamento eterno em plenitude. Família é eternidade, mas não muitas vezes a família que nós temos contato no meio. Tenha fé na família do início e na família da eternidade, não na do meio. Na do meio é um processo para que você se torne a família do início e do fim. Fim não, da eternidade, ou melhor. Mas tem esperança e fé nessa família, que é onde viveremos de forma plena. E, igual eu disse, eu e você, a gente vive nesse estágio 2, da família do meio. Nesse lugar onde a gente pode, com o que vimos de Deus, com o que nos relacionamos de Deus, influenciar o futuro, influenciar e esperançar mais ou menos dentro daquilo que construímos como família. E a minha pergunta é: o que a gente tem feito com ela? O que a gente tem feito? Como a gente tem construído? O que a gente tem pensado acerca dela? Quais têm sido as nossas atitudes com a nossa família? Quais valores, quais legados a nossa família vai perpetuar e transferir imagem e semelhança para frente? Espero que esse vídeo tenha te gerado um pouquinho de reflexão, assim como gerou em mim. E que a gente vai falar muito sobre família aqui. Vamos entrar em temas mais profundos. Mas o meu desejo é que eu e você chore pelas famílias, que eu e você derrame lágrimas, que eu e você tenhamos contato com a origem, com o escultor do vaso, com o Criador, com aquele que definiu o propósito, o objetivo, o porquê das coisas e da criação. Muito bom. Se você curtiu esse nosso bate-papo, se inscreve aqui no nosso canal, toda aquela coisa que eu disse no começo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe esse vídeo com a sua família, para que ele entenda a importância e a insuficiência do mundo existir sem família. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!